E hoje a gente vai falar sobre AVC, sobre como detectar que a pessoa está tendo AVC, sobre a importância desse tratamento o mais precoce possível no momento que aconteça o AVC. E a gente vai conversar com a neurologista Samila Pinheiro, de Mossoró. Tudo bom, doutora Samila? Tudo bem, boa tarde. Agradeço pelo convite. Uma boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a AVC, como a gente pode ajudar os amigos e familiares que estão diante desse risco. Então, como detectar que uma pessoa está tendo um AVC? Bom, os principais sinais de AVC podem ser identificados com algumas características simples. Por exemplo, pedir para o paciente dar um sorriso e observar se a boca está torta. Pedir para o paciente levantar o braço e a perna e observar se o braço ou a perna estão fracos. Se existe uma dormência em um lado do corpo. Se o paciente está com dificuldade para falar, ou até mesmo se ele perdeu a visão subitamente. Então, é uma coisa que acontece subitamente, de uma hora para outra, e que preocupa pelo risco de ser um evento isquêmico ou hemorrágico. Qual a diferença dos dois tipos, doutora Samila? Então, existem dois tipos de AVC. O isquêmico, que corresponde a mais ou menos 80% a 85% dos casos, e o hemorrágico, que corresponde a cerca de 15% a 20% dos casos. O AVC isquêmico, ele acontece quando um trombo, um êmbolo ou alguma coisa entope um vasinho lá no cérebro. Esse processo pode acontecer por uma doença do coração, dos vasos do pescoço ou dos vasos do cérebro. Então, é algo que obstruiu a passagem de sangue e fez com que aquela área morresse. Eu costumo dar um exemplo que é como se fosse uma mangueira irrigando um jardim. Algo entupiu, obstruiu aquele fluxo, gerando a morte daquele jardim, a morte dos nossos neurônios. Isso é o AVC isquêmico. Sim. E o AVC hemorrágico acontece quando algum vaso, uma artéria, algum vaso rompe, gerando sangramento no cérebro. No caso do AVC hemorrágico, a principal causa é a pressão arterial alta, a hipertensão, mas existem várias outras causas que podem gerar hemorragia cerebral. Doutora Samila, com relação a esse atendimento, né, para reverter, para não deixar sequela, até para salvar vidas, quanto tempo que a pessoa tem um AVC, como é que deve ser essa busca pelo serviço de urgência para receber o tratamento adequado, como que é esse tratamento? Bom, logo que você perceba que aquele paciente tem esses sintomas, você deve prontamente ligar para o SAMU. Por quê? Em algumas cidades, em alguns hospitais maiores, a gente dispõe, nos casos de AVC isquêmico, a gente dispõe de uma medicação chamada Altaclase, que pode reverter os sintomas se for feito em até 4 horas e meia. Sim. Mas, não necessariamente, esse tempo de 4 horas e meia é muito importante para essa medicação, mas não necessariamente o cuidado é apenas com essa medicação. Num local que não dispõe desse procedimento, que é a chamada trombólise, a gente também tem que fazer pelo paciente. Cuidados com a pressão, com a glicemia, uma série de cuidados para que esse paciente não piore o AVC, devem ser feitos o mais rapidamente possível. Então, assim, não existe... quanto mais rápido, melhor. Se você está num grande centro que dispõe dessa medicação, chamada Altaclase, para AVC isquêmico, aí o tempo é até 4 horas e meia. Por isso que a gente brinca que tempo é cérebro, tempo é ouro. Quanto mais rápido você levar para o pronto-socorro, maior a chance do seu familiar, do seu ente querido, receber auxílio de emergência e conseguir melhorar o que ele deve. Existe o AVC isquêmico e o hemorrágico, existe um que é mais grave que o outro? Ou depende de cada caso? Isso, depende de cada caso. Não existe por quê? Existem algumas características que vão nos dizer se aquele AVC tem um pior ou melhor prognóstico. Prognóstico é a evolução do caso na medicina, né?
Então, o prognóstico do paciente, a gravidade vai depender da idade do paciente, do tamanho do AVC, AVCs maiores geralmente são mais graves, da localização do AVC. Se o AVC está localizado numa região que é uma região mais importante, por exemplo, o tronco encefálico, uma região mais delicada, esse AVC implica em maior risco de mortalidade para o paciente. Então, quem é o paciente? É um paciente idoso que já tem várias doenças, é um AVC grande, é um AVC localizado em qual parte do cérebro? Essas situações vão determinar a gravidade de cada caso. Certo. Agora, com relação a esse tempo que a gente está vivendo, né, a pandemia, as pessoas estão evitando ao máximo procurarem os serviços de urgência. Está acontecendo isso, das pessoas sofrerem AVC e acharem que não é nada e não buscarem esse serviço? Está acontecendo muito. Até um apelo que a gente tem que fazer à população. O fato, alguns pacientes se negam muito aí ao pronto-socorro. Gente, AVC é a primeira ou segunda causa de morte em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Apesar de toda a gravidade do Covid, AVC continua sendo uma das principais causas de morte. Então, se você acha que você ou alguém de quem você gosta está sofrendo AVC, tem que ir para o pronto-socorro o mais rápido possível, que pode estar salvando uma vida. Então, as pessoas estão com medo, estão deixando de ir ao médico, estão deixando de ir ao pronto-socorro. Obviamente que a gente não deve procurar o pronto-socorro em situações que não sejam emergenciais. Mas as pessoas estão ficando com medo, ficam em casa, e em casa esse AVC pode se agravar, aquela isquemia ou hemorragia pode aumentar, e a situação do doente pode piorar. Na maioria dos hospitais existem protocolos bem definidos que separam o suspeito de Covid dos não Covid. Então, você tem que imaginar o seguinte: existe risco ao ir ao hospital? Sim, existe, mas esse risco vai ser minimizado pela equipe de saúde. A equipe médica, de enfermagem, vai separar quem está com suspeita de Covid e quem não está. Então, você não vai ficar no mesmo ambiente, ou se ficar em situações extremas, vai ser com devidos cuidados. Então, procure o pronto-socorro. Ótimo. Só para a gente terminar, doutora Samira, eu queria que você reforçasse mais uma vez como é que uma pessoa pode identificar que outra, algum parente, ou a própria pessoa mesmo, pode identificar que ela está sofrendo um AVC. Como? Existe uma escala chamada Cincinnati. Ela ensina para a gente como é que eu identifico um AVC. Vamos lembrar da mnemônica SAMU. S-A-M-U. Primeiro, peça para o paciente sorrir. Quando ele sorri, observe se a boca está torta. Sim. Depois, peça para ele abraçar. O A de abraçar, levantar os braços, para ver se ele está com perda de força no braço ou na perna. M, música. Peça para ele cantar uma música, falar, para ver se ele tem dificuldade de emitir sons. Se ele tiver uma dessas dificuldades, a chance dele ter um AVC é em torno de 72%. Existem outros sintomas de AVC, como, por exemplo, tontura grave súbita, perda de visão súbita. Mas se você fizer essa mnemônica SAMU, sorrir, abraçar, cantar uma música, e perceber que a pessoa está com dificuldade, ligue para o SAMU, procure o pronto-socorro. Ótimo. E assim, não precisa ser os 3, não, né? Nem os 4. Qualquer um desses. Não precisa. Qualquer um deles já está incluído. E lembrar, assim, que as pessoas estão com muito medo de que o Covid cause AVC. Embora nós saibamos, pelo potencial trombogênico, pela formação de coágulos, o vírus pode sim gerar AVC isquêmico. Porém, isso geralmente acontece em pacientes mais graves, que estão internados, muitas vezes em pacientes mais jovens. Então, não é qualquer pessoa. Se a pessoa está em casa, bem, e teve um AVC, primeiro tem que se investigar o que é mais comum: as doenças do coração, a hipertensão, as doenças dos vasos das carótidas, das vertebrais. Então, a gente não, apesar da gravidade da pandemia, a gente tem que primeiro cuidar do que é emergencial
e mais importante, que é o que está acontecendo naquele momento, o AVC. Só para a gente finalizar, você disse que o AVC é uma das principais causas de morte. Como a gente faz para prevenir o AVC? Perfeito. Hipertensão. A hipertensão arterial é uma das principais causas de AVC. Então, controlar a pressão tomando as medicações certinho, evitar excesso de sal na dieta, não ser sedentário, tentar praticar atividade física, se possível, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Diabetes, tentar controlar, se você é diabético, controlar o açúcar no sangue. Evitar, se você tem doenças no coração, procurar o cardiologista para realizar o tratamento correto. Colesterol alto. Se você tem colesterol alto, siga as recomendações do seu médico, dieta saudável, tratamento medicamentoso se necessário. Por isso que é tão importante a equipe multidisciplinar, né? Nutrição, fisioterapeuta, todo mundo contribuindo. Então, pressão alta, diabetes, colesterol alto, cigarro, parar de fumar, tudo isso é essencial para prevenir o AVC.